E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês no canal Agro aqui, pessoal, no vídeo de hoje com o professor José Crisólogo, aqui na 42ª Expo Bacia Leiteira, nós vamos entender sobre forma de armazenamento de alimentos e também manejo de pastagens, alimentos para ruminantes. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative sua notificação para não perder nenhum conteúdo. Então, vamos lá. Depende muito da conservação dos alimentos. Em alguns momentos em que nós não temos alimentos disponíveis, principalmente pelas condições climáticas, a gente precisa conservar para ter nesses momentos. E aí o feno, como podemos ver aqui, é um dos principais alimentos que vão dar esse suporte forrageiro para os animais, principalmente na época seca. É apenas uma planta desidratada que não perde suas condições nutricionais, mas que dá todo esse suporte alimentício, alimentar, para que os animais continuem com sua produção normal. Outra forma de conservação dos alimentos é a silagem. A silagem é um processo de fermentação dos alimentos, principalmente carboidratos, que vão, após a fermentação, ter os nutrientes necessários para a suplementação alimentar necessária de carboidratos para os animais. Então essa forma é muito simples, muito antiga e muito utilizada ao redor do mundo, que são carboidratos fermentados produzindo alimentos com os mesmos nutrientes que a planta tem antes de ser fermentado. E aí é um processo microbiológico, mas que dá bons resultados. Pode ser utilizado em momentos em que os animais estão confinados ou também em alguns momentos de verão, onde não se tem alimentação suficiente na pastagem. Uma das formas hoje muito práticas utilizadas por nossos produtores são exatamente aqueles mais simples e que pode ser feito em toda propriedade, numa pequena propriedade. Aí nós vemos aqui, por exemplo, o enfardamento, onde uma quantidade pequena vai estar sempre disponível para ser utilizado no dia a dia. Esse enfardamento ele pode ser feito manualmente ou também com máquinas hoje que nós já temos ensiladeiras que você pode acoplar o saco e já sair o fardo feito. E você pode, então, armazenar por vários meses para ser utilizado no momento de necessidade. O tempo de fermentação do material é de 2 meses, ou seja, 60 dias. Após 60 dias, nós já temos a possibilidade de ter um material totalmente fermentado e disponível com os açúcares e minerais que estão lá já na planta. Dessa forma, a gente consegue alimentar os animais com esse material. Esse material ele pode ser retirado já com 60 dias, mas pode ficar até 2 anos tranquilamente, desde que não tenha a presença de ar. Se a gente abre para a exposição ao ar, as bactérias que estavam ali, que já estiveram ali, os fungos e bactérias que estão no ar e no material, principalmente fungos, vão se desenvolver e aí vai deteriorar o material. O ideal é que não se tenha essa exposição ao ar até o momento de fornecer aos animais. Então, por isso, esse plástico que protege, esse ambiente que é protegido, ele deve permanecer até o momento do fornecimento do material aos animais. Então pode ser ensacado, mas pode ser também em silos trincheiras, silos de superfícies, e esses silos todos vão ter a mesma característica, que é fazer com que o material ele fique inerte, isolado da presença do oxigênio, porque com a entrada do oxigênio a gente tem espontaneamente de novo um desenvolvimento principalmente de fungos que vão deteriorar esse material. Podemos observar aqui um feno de Tifton, onde o animal tem à disposição um alimento seco, né? Não tem umidade, quanto menos água no feno, mas ele vai ter uma possibilidade de permanecer mais tempo conservado e disponível para o animal. Então, ao se fazer o feno, a gente não deve deixar exposto à umidade
De jeito nenhum, porque se tiver umidade, o mesmo com a umidade relativa do ar, ele começa a absorver essa umidade e dá a possibilidade de desenvolvimento de fungos e bactérias. Nós poderemos observar que os animais, em sua vontade, que nós chamamos de ad libitum, eles se alimentam e tomam água, né, sempre que tem a sua necessidade e vontade. Então, uma forma natural é o animal se alimentar onde a planta vegeta, onde ela está se desenvolvendo. Isso nós chamamos de pastagem, ou pastejo do animal. Então, os animais eles pastejam vegetais que têm todos os nutrientes que eles precisam. Então, nós temos aí nesses nutrientes proteínas, extrato etérios, fibras, minerais, e esses alimentos vão ser os suplementos para o seu desenvolvimento, tanto na produção de leite quanto na produção de carne. Nesse caso aqui, nessa pastagem, a gente pode ver uma pastagem do grupo Sinodo. Aqui antes já foi passado há pouco o corte para o feno, mas nós tínhamos um Sinodo, que é o Tifton. E aí, desse alimento, a gente tem, nesse momento de chuva aqui em Alagoas, nós tivemos essa possibilidade durante 4 meses de ter uma boa pastagem. Mas a partir de setembro, outubro, inicia o verão, muito seco, quase não tem pluviosidade, e aí nós temos uma diminuição dessa oferta de material, dessa oferta de alimentos para os animais. Então, com isso, nesse momento, a gente tem a necessidade de ter suplementos que estão conservados como feno ou silo, principalmente como oferta disponível. Nessa área nós temos uma diversidade de plantas que podem servir como forrageiras. Então, nem sempre as gramíneas são as únicas plantas forrageiras. Nós temos diversas famílias que podem ser também utilizadas como forrageiras para os animais. Então, nessa pastagem nativa nós temos plantas que, algumas leguminosas e outras famílias, que servem como fornecedoras de proteína, por exemplo. As gramíneas, os capins, elas têm sempre uma quantidade de proteína abaixo de 10%, no máximo 11%. E com isso a gente precisa dar um complemento, um alimento que seja proteico, ou seja, um alimento que tenha uma quantidade de proteína acima de 18%. Nem sempre a gente consegue somente com as pastagens. E depende também da aptidão do animal, né? E para que você está produzindo esse animal? E que características você tem esse animal? Quais as raças de elite de produção de leite ou de carne precisam de um alimento suplementar bem mais rico em proteína e vitaminas e sais minerais, e com isso a gente precisa de toda essa dieta formada para poder alimentar os animais. Os animais no campo, eles têm praticamente como aqui nós temos animais pastando, com alimentação natural, mas nesse sentido de produção, onde a gente tem uma produção mais lenta, onde eles estão se desenvolvendo naturalmente, e aí o resultado também é um resultado mais lento. É diferente de um animal confinado, onde você tem que levar a forragem até onde o animal está pastando, onde o animal está se alimentando, e com isso tem que ter um alimento e uma dieta completa para poder suprir todas as necessidades e carências dos animais. Olha, só nesse espaço aqui a gente pode ver o mata-pasto, que é uma leguminosa, né? A gente tem várias outras plantas, outras espécies, como essas pequenas ramas, a malva branca aqui também, ali malva branca. Então são várias plantas que não são da espécie gramínea, da família gramínea, aliás. E aí elas têm uma composição diferente. Então, essa dieta, ela é mais rica, mais complementar do que somente a gramínea. Mas a gente não tem uma segurança de que as leguminosas e as gramíneas são as únicas espécies aqui nesse local. A gente pode ter também plantas tóxicas, e por isso a gente prefere sempre, tecnicamente, dar uma vasculhada para poder retirar essas plantas tóxicas, para ter essa segurança. Se a gente não tem essa segurança, a gente nem sempre pode deixar os animais se alimentarem em toda a área, sem saber se vai ter uma consequência desastrosa, até quando tem plantas tóxicas. Pessoal, vocês aprenderam mais sobre plantas forrageiras, não só isso, mas também forma de armazenamento de alimentos para darmos aos ruminantes. Não importa se é um bovino, um bubalino, um caprino ou um ovino.
Tudo isso o professor mostrou tudo certinho sobre a maneira correta da gente apresentar o alimento ao produtor rural. E a gente viu também uma proposta bem interessante que o professor falou, que quando a gente confina algum animal, o animal não busca o alimento, a gente entrega. Mas que no final o ganho de peso vai ser superior do que ele estivesse sendo criado em pastagem, tá certo? Tudo isso o professor José Crisólogo apresentou nesse vídeo. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.